E aí, pessoa do bem, tudo na paz, na tranquilidade por aí? Ricardo Liel tá chegando pro nosso dedinho de prosa de hoje. Nosso dedinho de prosa de hoje é sobre a Amazônia. É esse tema que virou debate mundial. A Amazônia, ela hoje não é um debate nacional, ela é um debate mundial. E o grande culpado por esse grande desmatamento que tivemos em 2019, quem é? Claro que é o Bolsonaro. Não é segredo para ninguém que ele é contra o meio ambiente, que ele é a favor ao desmatamento. Isso ele sempre deixou claro. Ele sempre deixou bem claro isso. Inclusive ele diz e disse muitas vezes, para você que acha que o mundo está falando besteira, que o Brasil não pode crescer protegendo a Amazônia. Nós tivemos no mês de agosto de 2019, entre julho e agosto de 2019, o maior número de queimadas da história. Nós tivemos em 2019 até agosto o maior número de derrubadas de matas na Amazônia e em outras localidades do Brasil. Tudo isso porque o presidente da República, Bolsonaro, sempre pregou contra o meio ambiente e quer tirar o dele da reta. Só que isso aí, gente, você que, não, isso vai causar, isso vai dar tá dando um quiprocó. Só para vocês terem uma ideia, a CNN é uma das maiores emissoras de televisão do mundo. A CNN é uma das maiores emissoras de televisão do mundo. E a CNN está fazendo matérias especiais sobre a nossa Amazônia. Outros países, a mesma coisa. Vários países já cogitam a possibilidade de boicotar produtos brasileiros. Por quê? Porque o presidente aqui é contra o meio ambiente. O presidente que nós temos no Brasil é contra o meio ambiente. Verdade. Se você acha que eu estou falando alguma besteira, se você acha que o Ricardo Liel tudo culpa o Bolsonaro, que o Bolsonaro é culpado disso, que o Bolsonaro é culpado daquilo, meu amigo, é só você usar esses olhos que você tem e olhar para o Bolsonaro. É só você tirar cera do seu ouvido e ouvir o que o Bolsonaro fala. O Bolsonaro, ele nunca foi a favor do meio ambiente. Nunca foi a favor. Sempre acha que o meio ambiente atrapalha o crescimento do país. Eu quero ver agora os ruralistas, os produtores brasileiros fazer arminha. Fazem arminha agora. Digam aí que vocês é bolsonarista. Quando vocês receberem as cartas dos países a qual vocês vendem produtos brasileiros, produtos agrícolas para determinados países, como, vou citar alguns exemplos aqui, como Alemanha, França, Noruega, entre outros países. Quando os senhores receberem a informação que vários países estão suspendendo compra de produtos brasileiros graças ao desmatamento apoiado pelo Bolsonaro, aí eu quero ver o que vocês vão fazer com o seu produto. Talvez o Bolsonaro compre, né? Talvez o Bolsonaro compre para ele comer, né? O que você vai fazer com a sua soja? Com o seu milho que você produz aí? É muita idiotice, sabe, gente, de um presidente da República apoiar o desmatamento, gente. Sabe, é muita idiotice. Ele é culpado, sim. Bolsonaro é culpado pelo desmatamento. Então me explica o seguinte. O porquê que nós tivemos até agora o maior desmatamento em 2019 da história? É coincidência? Exatamente em 2019 Bolsonaro ser presidente do Brasil? É coincidência o presidente que apoia o desmatamento e o desmatamento nacional crescer?
É coincidência? É coincidência o número de incêndios, de matas queimadas pelo Brasil, mais do que triplicar em 2019? É coincidência? É pura coincidência? Perseguição ao presidente? Não. Ele disse aos ruralistas, ele disse aos caras que desmatam esse país, ele disse: desmatem, porque sem o desmatamento não há crescimento, foi ele que disse. Sem se importar com as consequências que isso vai trazer à população, as consequências que isso vai trazer ao país. Gente, nós tivemos um fenômeno em São Paulo que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi. Se você já viu, olha, aí você coloca aí no rodapé do meu vídeo que você já viu. Mas em São Paulo eu nunca vi. Mas eu nunca vi. E em 2019 nós tivemos um fenômeno, graças ao Bolsonaro. Lembra uma chuva que deu em São Paulo no mês de agosto? Lembra? Rapaz, a água da chuva caía com gosto de fumaça, cheio de foliges de queimada. A água da chuva em São Paulo chamou a atenção de todos nós em 2019, porque pela primeira vez na história, graças às queimadas que Bolsonaro apoia, graças ao desmatamento que Bolsonaro apoia, a chuva de São Paulo caiu diferente. Estava tão impregnado o ar. Olha que a queimada foi lá na Amazônia, foi no interior de São Paulo, foram em outras regiões distantes da capital paulista. As queimadas foram bem distantes da capital paulista. E mesmo assim, a cidade de São Paulo sentiu os efeitos das queimadas apoiadas por Bolsonaro. A água da chuva caía com foliges de queimada. A água da chuva caiu preta, a cor da fumaça, e com gosto de água de fumaça. Com gosto de fumaça a água. Vocês acreditam nisso? Será que esse imbecil, esse idiota desse presidente, porque se ele me chamou de idiota, ele me deu a liberdade de chamá-lo de idiota também. Se esse lixo humano que está na presidência hoje me chamou de idiota, ele também é um idiota. Ele me deu essa liberdade de chamá-lo de idiota, de chamá-lo de lixo. Porque um ser humano que ocupa o cargo que ele ocupa e incentiva o desmatamento, o pulmão do mundo, e incentiva as queimadas, é um tremendo de um idiota. O brasileiro tem um presidente na república idiota. Vocês estão achando, vocês bolsonaristas, estão achando que essas queimadas na Amazônia, que essas queimadas, não é só na Amazônia não. O pessoal está citando muito a Amazônia, mas é nos 4 cantos do Brasil que está havendo queimadas. Nos 4 cantos do Brasil estão havendo queimadas. E os senhores estão achando que essas queimadas que estão acontecendo no Brasil, apoiadas por Bolsonaro, porque ele nunca escondeu que ele foi a favor das derrubadas. E é claro, gente, se você derruba a floresta, em seguida vem as queimadas. Quem apoia o desmatamento apoia as queimadas, é lógico. Os caras que derrubam as matas com o apoio de Bolsonaro, esses mesmos caras colocam fogo nessas matas que eles derrubaram. E o Bolsonaro, agora para tirar o dele da reta, vem dizer que quem está queimando são as ONGs, porque ele tirou dinheiro das ONGs. Assuma a responsabilidade, Bolsonaro. Ou o brasileiro começa a se unir para pedir o impeachment de Bolsonaro e derrubar esse maluco que está no poder, gente, ou o estrago que Bolsonaro vai fazer no Brasil será irreparável, gente. O Bolsonaro está causando estrago no Brasil em todos os sentidos, gente.
armando a população, achando que a população pode guerrear com a bandidagem, porque ele e o Sérgio Moro são dois incompetentes para arcar com a segurança do Brasil. Então arma-se a população e tira a responsabilidade da mão deles, né? É simples assim. Mas eu não quero entrar nesse mérito de armamento, eu vou deixar para outra hora, para outra ocasião. Nosso assunto aqui agora é queimadas e desmatamento. Bolsonaro, olha, eu vou te falar, gente, mas vou te contar um caso. Para você que apoia esse governo, já está mais do que na hora de você rever os seus conceitos. Porque o prejuízo que Bolsonaro vai causar ao Brasil é incalculável. E pode ter certeza de uma coisa, escreva aí o que eu estou te falando. Você vai ser atingido também por esse prejuízo que o Bolsonaro vai causar ao país. Não vai pensando que não. Tem gente que é tão idiota, né? Tem gente que é idiota, né? Ela acha que ela defendendo o Bolsonaro não vai ser atingida pelas maldades de Bolsonaro. Não, o desmatamento, Ricardo Leal, é lá na Amazônia, Ricardo Leal. O desmatamento, Ricardo Leal, é lá no Rio Grande do Sul. O desmatamento, Ricardo Leal, é lá nos rincões de Minas Gerais. O desmatamento, Ricardo Leal, é lá nos rincões de São Paulo. Isso não me atinge. Ah, não te atinge. O pior é que vai te atingir. O pior é que esse desmatamento vai atingir a todos nós. O mundo discute hoje o desmatamento no Brasil, porque o nosso presidente da República, presidente Jair Bolsonaro, nosso não, né? Seu presidente, que eu não considero essa encrenca meu presidente. Isso não me representa. Por vários motivos. Por N motivos o Bolsonaro não me representa. E um dos motivos que Bolsonaro não me representa são vários. Se eu for citar aqui os motivos do qual o Bolsonaro me representa, eu vou ficar umas 3, 4 horas citando. Mas um dos motivos também por qual o Bolsonaro não me representa é exatamente esse. Por ele apoiar o desmatamento no Brasil. Por ele apoiar o fim do meio ambiente. Você tem olha, gente, o ministro do meio ambiente está sendo processado. O ministro do meio ambiente de Bolsonaro está sendo processado. Então você já imagina o caráter dessa pessoa. É Ricardo alguma coisa, né? Que lixo esse tal de ministro do meio ambiente. Sendo processado, gente. E cuida do meio ambiente. Então tá aí. Desmatamento foge do controle no Brasil. A verdade é essa. O maior desmatamento da história do Brasil em 2019. Pura coincidência o Bolsonaro ser presidente. O maior número de queimadas no Brasil em 2019. Pura coincidência o Bolsonaro ser presidente. O que não é coincidência é o Bolsonaro ser a favor ao desmatamento. É o Bolsonaro ser a favor às queimadas. Hashtag salvem o verde no Brasil. Não vou nem falar da Amazônia, né? Porque o verde estaria espalhado pelo Brasil. Se o Bolsonaro permanecer 4 anos no poder, meu irmão, a Amazônia vai virar uma savana. Vai virar um sertão. Porque ele vai acabar com aquela Amazônia. Pode ter certeza disso. Se em menos de 6 meses de governo, o Bolsonaro consegue causar o maior desmatamento da história. O maior desmatamento da história ele consegue causar em menos de 6 meses. Então, os senhores imaginam se esse camarada ficar no poder por 4 anos. Nós temos que começar, gente, a nos mobilizarmos e mostrarmos a nossa força contra esse presidente. Já passou da hora do brasileiro pedir o impeachment de Bolsonaro, gente. Já passou da hora. Hashtag impeachment já de Bolsonaro. Salvem o verde no Brasil.